Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu estava cansado do meu casamento. A minha mulher só reclamava e não tinha vontade nenhuma de fazer absolutamente nada. A Grace se desinteressou de tudo. A minha esposa decidiu deixar o emprego, o que me surpreendeu, considerando que ela ocupava um cargo importantíssimo. E assim, da noite pro dia, ela chegou à conclusão que não queria mais continuar no ambiente corporativo. E eu fiquei extremamente chateado, pois ela tomou a decisão assim sem me consultar. Além disso, tinha sido a própria Grace que sugeriu vender a nossa casa para comprar outra. E acabamos entrando em mais uma dívida que nos comprometeu por pelo menos 10 anos. Por ela ganhar muito mais do que eu e me garantir que arcaria com as parcelas, eu confiei nela, já que estava pagando as prestações dos 2 carros. Para quem nos via, parecia que estávamos esbanjando dinheiro. Mas, na realidade, após pagar as contas, restavam apenas alguns poucos reais no fim do mês. Mas a gente sabia que tinha um propósito. E quando a Grace me contou que havia pedido demissão, meu Deus, eu surtei. Acusei ela de ser uma irresponsável e disse que o meu salário não era o suficiente. No entanto, as minhas palavras não surtiram efeito, pois a minha esposa afirmou que estava tão exausta quanto eu e argumentou que desde os 14 anos vinha trabalhando e agora era o momento de descansar. A ideia do descanso não fazia sentido para mim, especialmente porque estávamos enfrentando uma carga financeira significativa. Sabe, a sensação de sobrecarga de contas fez com que eu passasse a não suportar mais olhar para a cara da minha esposa. Quando ela recebeu o valor da demissão, entregou tudo para mim. E mesmo pagando algumas contas, eu precisei desenvolver estratégias para lidar com a situação financeira. E com muita dor no coração, adotei uma abordagem radical. Vendi um dos carros, decidi demitir a faxineira, cortar os passeios, almoço e jantar fora, não tinha mais. E tirei os meus filhos da escola particular. Foi um choque para eles, mas conversei com a Bruna e com o Felipe e felizmente eles foram compreensíveis. Olha, graças a Deus, os dois entenderam a necessidade daquela mudança. O Felipe estava com 15 anos e a Bruna com 13 e sempre desfrutaram de todo o conforto e mordomia que um pai e uma mãe podiam proporcionar aos seus filhos. Eles nunca tinham passado por necessidades e sempre tiveram tudo o que desejavam. No entanto, quando as mordomias foram cortadas, surpreendentemente, ambos se comportaram bem diante da nova realidade. A Grace, que antes costumava reclamar de tudo, de repente se fechou em seu próprio mundo. E tanto fazia ter como não ter. A minha esposa não demonstrava interesse em sair do quarto. E ao chegar à noite, depois de um dia tenso de trabalho, eu contava com a ajuda dos meus filhos,
nos afazeres domésticos e na preparação do jantar. Tanto Felipe quanto a Bruna desempenharam um papel essencial nessa nova fase de nossas vidas. Diálogo com a Grace praticamente não existia. E quando perguntava algo, ela pedia para que eu a deixasse em paz, prometendo lidar com a situação mais para frente. E assim o tempo foi passando. A minha esposa não pintava e nem arrumava mais o cabelo. Deixou de se preocupar com a aparência e quando alguém mencionava uma visita, ela inventava 1000 desculpas e no final declarava que não queria gente chata em casa. E eu não conseguia compreender a atitude da minha esposa. Ela não era assim. A Grace sempre foi cheia de vida, alegre, festeira, sabe, amiga. E de repente, tudo o que ela era se perdeu, trancada dentro de um quarto dia e noite. O meu filho Felipe, numa noite em que eu cheguei do trabalho, pediu para conversar e eu prontamente me sentei com ele. Confesso que fiquei emocionado quando ele me disse que havia conseguido um emprego de lavador de carro na estética automotiva do pai de um amigo. E seria meio período depois da escola. E para me convencer, argumentou que o trabalho era para ajudar nas despesas de casa, pois estava vendo a minha luta e gostaria de colaborar. Eu não resisti e acabei deixando as lágrimas caírem. E desabafei com meu filho e disse a ele que realmente eu estava bem endividado, mas assegurei que logo as coisas voltariam ao normal. Felipe me abraçou e falou que daria tudo certo e que eu poderia contar com ele. Para piorar, a empresa onde eu trabalhava passou por uma crise. E para evitar a minha demissão, o meu salário foi reduzido. E como eu ainda tinha as parcelas do carro, entrei em contato com a instituição financeira para tentar negociar a redução das parcelas e buscar uma alternativa que aliviasse a pressão financeira. Mas infelizmente não obtive sucesso e por isso vendi o carro e adquiri um modelo mais simples. E eu me vi obrigado a lidar com tudo sozinho, desde as contas até a limpeza da casa, pois a Grace não resolvia nada. E com isso, eu fui ficando desgostoso com a minha esposa, considerando-a uma folgada preguiçosa e que só pensava em comer e em dormir. Sabe, eu cheguei a cogitar algumas vezes a ideia de me separar, vender a casa e seguir cada um o seu próprio destino. Assim, eu não era obrigado a conviver mais com ela. Mas toda vez que essa ideia surgia, vinha na minha cabeça o pensamento de que eu a amava e que ela não estava bem e precisava ajudá-la. Ajudá-la? Como ajudar alguém que não quer ser ajudado? E cada vez que eu tentava dialogar, a Grace, ela me pedia para deixá-la em paz. Olha, a situação se tornava cada vez mais insuportável e eu me via num dilema entre o amor que sentia e a frustração da falta de cooperação por parte da minha esposa. E diante da necessidade de economizar em tudo, comecei
a utilizar o transporte público. E foi durante esses trajetos pelas ruas que surgiu a ideia de, nos finais de semana, eu ir ao parque vender bebidas e conseguir uma renda extra. Compartilhei a decisão com a minha esposa. No entanto, ela não fez nenhum comentário, ao contrário do meu filho Felipe, que me apoiou e até mesmo foi comigo, porque não trabalhava no final de semana. Nessa época, a Bruna começou a ajudar a minha irmã no salão de cabeleireiro e por isso ela não pôde nos auxiliar. Mas todo final de semana lá estávamos nós, aproveitando também os eventos na cidade e em locais movimentados onde sabíamos que encontraríamos muitas pessoas. O bom era que o meu filho era incansável, cheio de energia e vontade de vencer na vida. E eu aproveitei aquela vibe positiva. Graças a Deus, o nosso esforço e as nossas vidas financeiras foram melhorando. O problema mesmo era com a Grace, que cada dia ficava mais reclusa. A minha relação com a minha esposa chegou ao ponto em que nós não tínhamos mais cama e nós não nos tratávamos mais como casal. Por isso decidi dormir em um outro quarto. Eu já não via a Grace como uma mulher e o desejo havia desaparecido. Ela estava sempre vestida com um camisão e uma bermuda larga, os cabelos desarrumados e por vários dias sem pentear. E lá no meu ambiente de trabalho, as mulheres eram lindas, perfumadas e muito atraentes. Inclusive, a minha chefe, a Denise, começou a lançar algumas indiretinhas para mim, o que me deixou bastante animado. E, em uma ocasião, a Denise me convidou para um almoço fora da empresa. E eu aceitei. Fomos a um restaurante de 5 estrelas. Mas durante todo o almoço, eu só conseguia pensar na conta. Enquanto conversávamos, ela se insinuou para mim, elogiando a minha aparência, dizendo que eu era muito atraente e sedutor, e brincou que a minha esposa deveria morrer de ciúmes de mim. E foi neste momento que eu comentei que estávamos quase nos separando devido ao relaxamento dela. E a Denise riu e comentou que adorava a falta de criatividade dos homens e afirmou que éramos todos iguais. E acrescentou que para ela tanto fazia se eu estava falando a verdade ou mentindo. E no final do nosso namoro, ela garantiu que eu poderia crescer muito na empresa, dependendo apenas de mim. Pediu ao garçom a conta e a pagou, afirmando que, com ela, as coisas eram daquele jeito. Ela dava as ordens. Após o nosso almoço, a minha chefe passou a me presentear com bombons, relógios, cestas de café da manhã. E aquilo me deixou desconfortável, sem contar as piadas que os meus colegas de departamento começaram a fazer, dizendo que ela queria me comprar e que logo logo eu seria o seu novo amante. Resolvi conversar com a Denise e, para minha surpresa, ela me disse que eu fazia o tipo dela e que estava bastante interessada em sair comigo e queria saber se eu era tudo aquilo que ela imaginava. E me pediu apenas para me concentrar no que eu sabia fazer de melhor
e que as contas seriam pagas por ela. Olha, confesso que fiquei sem ação, porque eu nunca tinha passado por uma situação daquela, sendo cortejado por uma mulher. Denise, ao perceber a minha reação, pediu para que eu pensasse na proposta e saí da sala dela completamente confuso. Sabe, por mais linda e atraente que ela fosse, eu tinha princípios. Eu era um homem casado e com filhos, e me assujeitar a ser amante para ganhar um cargo não fazia parte de mim. Na empresa, todos sabiam que a Denise tinha o hábito de atrair os homens com a promessa de crescimento profissional, e muitos deles caíam na armadilha. Alguns conseguiram a promoção, mas outros, depois dela experimentar e não gostar, foram colocados na lista de corte e demitidos. E eu não queria ser nenhum dos dois. E conversando com o Wilson, um colega antigo de casa, ele me orientou a não deixar se levar por aquelas promessas e sugeriu que eu investisse no meu casamento, considerando a possibilidade da minha esposa estar passando por algum problema, já que ninguém se fechava da noite para o dia. E pelas informações que eu compartilhei, o Wilson estava desconfiado que a Grace poderia estar enfrentando a depressão, pois eram sintomas semelhantes ao que a esposa dele havia manifestado. E, infelizmente, ele não percebeu a gravidade a tempo, e a depressão levou a esposa dele a cometer suicídio. E por isso, ele gostaria que eu prestasse atenção na Grace, pois a depressão era um assunto muito sério e que eu não deixasse mais as coisas como estavam e que seria bom eu começar logo. Cheguei em casa naquela noite e imediatamente fui para o quarto. E ao abrir a porta, me deparei com a minha esposa usando uma faca para machucar a própria barriga. E ao perceber a minha presença, ela largou a faca no chão e correu para o banheiro. Confesso que eu fiquei assustado com aquela cena e pedi para a Grace abrir a porta para podermos conversar. Mas ela se recusou e insistiu para que eu saísse do quarto. E eu fingi que saí, batendo a porta com força. E permaneci em pé ao lado da porta do banheiro por pelo menos uns 5 minutos. E quando ela finalmente saiu e me viu, tentou correr para o banheiro novamente, mas eu a segurei. E em meus braços, ela começou a chorar e a gritar que a vida dela não tinha mais nenhum sentido e desejava morrer. Tentei acalmar a minha esposa, mas ela estava profundamente abalada. Os meus filhos, ao ouvirem os gritos da mãe, entraram no quarto e eu pedi para que eles aguardassem do lado de fora, assegurando que depois conversaria com eles. E os dois obedeceram. Quando ela se acalmou, pudemos conversar. Sabe, a Grace me mostrou centenas de machucados pelo corpo e me disse que não conseguia entender o que estava acontecendo com ela e que se machucava com uma tentativa de aliviar a dor que parecia insuportável. A confissão da Grace me pegou de surpresa e por isso eu compreendi que ela precisava de ajuda.
Liguei para o Wilson depois que eu deixei a minha esposa descansando e relatei tudo, exatamente tudo o que ela havia me contado. E ele me aconselhou a ter paciência, sugerindo que nós buscássemos ajuda médica. E também aproveitou para me convidar a visitar a igreja onde ele pastoreava. E com a orientação do Wilson e a ajuda profissional, conseguimos tirar a Grace do fundo do abismo. Sabe, acompanhei a minha esposa às consultas médicas, terapias e cada pequeno passo que ela dava em direção à recuperação, eu fazia festa. Além disso, os nossos filhos também, sabendo da condição da mãe, embarcaram junto e fizeram de tudo para a mãe voltar a ser a mãe que era antigamente. E como família, vencemos. A Grace descobriu que gostava de plantas, flores e que a natureza era como uma terapia para a sua alma. E por isso decidiu mergulhar fundo no mundo da jardinagem e paisagismo. A minha esposa se matriculou em um curso de paisagismo e a cada aula era uma grande descoberta, onde ela aprendeu a linguagem das plantas. Um dia, a minha esposa me chamou e falou: "Amor, eu aprendi que cuidar das plantas é como cuidar da minha própria felicidade. E por isso eu quero montar um negócio de paisagismo, assim residencial." E mesmo sem a mínima ideia de como funcionava o negócio, eu a apoiei. Até chegarmos onde estamos agora, enfrentamos muitos altos e baixos, pois a depressão não dava trégua. Houve uma ocasião em que a minha esposa tomou tanto medicamento que acabou passando mal, chegando muito perto de um estado crítico. E depois disso, a Grace se apegou em Deus. Passou a frequentar as reuniões de uma igreja próxima de casa e, ao se envolver com as atividades realizadas pelas irmãs, ela foi voltando a ser alegre, sorridente e cheia de vida. No trabalho, eu fui bem sincero com a Denise e contei o momento delicado em que estava passando e que gostaria de ajudar a minha esposa. E deixei claro que não haveria nada entre nós. A minha chefe me parabenizou, elogiou o meu caráter e assegurou que eu ficasse tranquilo, pois ela encontraria um outro novinho para desenvolver o papel de bobo da corte. E por isso nos tornamos grandes colegas de trabalho. A Denise passou a se dirigir a mim como seu Daniel e nunca voltou a me convidar para sair. Olha, valeu a pena eu ter prestado atenção na minha esposa e aos sinais, e principalmente não ter jogado fora o meu casamento por achar e não investigar. Hoje sou aposentado e trabalho na nossa loja de plantas, acessórios e paisagismo. E os nossos 2 filhos escolheram se dedicar ao negócio da família, o que é uma grande alegria para nós. Bruna está noiva e o Felipe se casou, tem um filho chamado Gabriel. Sabe, posso te dizer que na batalha contra a depressão, descobrimos uma força que nunca imaginamos possuir. Hoje, nossa história é um testemunho inspirador de superação.